Doença que preocupa muito e pode, sim, se tornar grave em alguns casos, né? Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Realmente a dengue é uma doença que preocupa muito, né? É a doença que mais preocupa no mundo todo, não é nem só no Brasil, porque a incidência dela no mundo é muito alta. E a gente tem um vetor, que é o que transmite a doença, que é o mosquito, e é o mosquito Aedes aegypti. Então ele está disseminado no Brasil, nós não conseguimos controlar esse mosquito, nós não vamos conseguir erradicar o mosquito. E como a vacina ela tem algumas limitações de idade, limitações para as pessoas que já tiveram dengue, ela acaba não sendo tão útil. Então a gente tem que, além da vacina, ter que usar as armas para combater o vetor, que é tudo que foi mostrado, né? Não deixar água parada, não deixar recipientes com água. Lembrando que, como foi bem dito, o ovo ele fica por muito tempo. Então não adianta só esvaziar a vasilha, eu tenho que limpar a borda da vasilha, porque se ficar um ovinho ali grudado, na hora que entrar com água novamente, esse ovo eclode. Então a gente elimina a larva, mas às vezes o ovo pode ficar presente. Então são vários os cuidados que tem que ser feitos para a gente poder combater e vencer essa doença. E muito se fala, tem se falado, né, a respeito dos tipos de dengue. Tem um que é mais grave, tem outro. Existe mesmo vários tipos de dengue ou é uma evolução de um mesmo vírus que pode acabar afetando a pessoa com uma dengue hemorrágica, por exemplo? Então, a gente tem o vírus da dengue, ele é dividido em 4 sorogrupos. Então, existem 4 sorogrupos da dengue. 1, 2, 3 e 4. Esses vírus, que são vírus diferentes, eles circulam ao mesmo tempo, ou pode, às vezes, um ser superior ao outro. O que está circulando na cidade hoje, em Anápolis, é o dengue 2, que naturalmente ele é um pouquinho mais grave. Dentro da classificação da doença dengue, aí não o sorogrupo, mas na doença, nos sintomas, a gente divide também em 4 grupos, dengue A, B, C e D, de acordo com a gravidade da doença. Então eu tenho 4 sorogrupos e eu tenho 4 classificações da doença. A classificação da doença, quando a gente classifica na forma D, é quando a doença realmente tem sinais de dengue grave. Essa pessoa precisa ficar internada, eventualmente até numa terapia intensiva, porque os sinais são mais graves. E a doença ela pode evoluir da dengue A para dengue D muito rápido. Então é uma doença que evolui entre essas 4 classificações de maneira... não é uma coisa fixa, não é porque eu tenho sem sinal que ela pode se comportar bem, ela pode comportar de uma maneira ruim e de repente voltar para uma maneira mais clássica, isso ao longo da doença. Então a doença tem algumas particularidades que a gente tem que ficar de olho, porque o que vem acontecendo no estado de Goiás, o diagnóstico tem sido feito adequadamente. A condução do quadro e do caso é que nem sempre é feita da maneira adequada. E isso que leva a maior gravidade. Então é hora de hidratar, hora de diminuir a hidratação, os cuidados que a população tem que ter com sinais de alerta, né, que seria o dor abdominal de forte intensidade, pressão que começa a cair, sudorese, ficar meio confuso. Então são sinais de alerta que a população tem que entender que nesse caso tem que procurar imediatamente uma unidade de emergência. A gente continua aqui com o Dr. Marcelo Daia, né, para dar mais informações e tirar as dúvidas dos telespectadores. O senhor continua aqui com a gente para dar oportunidade para o pessoal de casa mandar a pergunta, tirar a sua dúvida a respeito dessa doença, que preocupa muita gente, né, doutor? Então, o senhor continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto e a gente vai para um rápido intervalo e